Bora. O tema é pseudociência. E teoria da conspiração, né? Aham. Que são Esse duas tema coisas que às vezes elas se confundem, né? Em determinadas situações, né? Mas o que seria então, né? A primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte, né? Primeiro, antes de falar o que é pseudociência, tem que entender o que é ciência, né? Então, a ciência, ou coisas que a ciência responde, né? A gente fala que são coisas que são baseadas no método científico. Então, Isaac Newton, ele bolou uma maneira de você realizar experimentos e chegar em conclusões. A gente chama esse conjunto de tarefinhas de método científico. Então, ele sempre começa com uma pergunta. Então, você bola uma pergunta, depois você bola as hipóteses do que responderia aquela pergunta, você bola os experimentos, aí você realiza os experimentos. Os experimentos, na hora que você estiver realizando eles, pode ser que você tenha que voltar e refazer algumas hipóteses, não tem problema nenhum. Você refaz elas. Depois que você faz o experimento, você chega nas conclusões. O ideal é que esse experimento ele possa ser replicado de forma independente. Isso quer dizer o quê? Eu faço um experimento aqui, por exemplo, a Lua. Vamos pensar assim. Bem, a Lua... Será que a Lua tem cratera? Vamos ver, vamos tentar responder. Aí eu bolo um experimento. Qual é o meu experimento? Observar a Lua com um telescópio, que é a única maneira que eu tenho. Eu observo daqui e vou lá, ou tiro foto, ou desenho e tal. Você pega um telescópio, vai lá do outro lado do mundo e observa a Lua do mesmo jeito. Você vai ver exatamente as mesmas coisas que eu estou vendo. Opa, quer dizer que o experimento foi feito de maneira independente e chegou ao mesmo resultado. Certo. Então isso aí já é um fato muito bom para o lance do método científico, entendeu? E aí você vai traçar as hipóteses. Bem, aqueles buraquinhos que eu vejo na Lua, o que eles são? Então eles podem ser um monte de coisa. E aí você vai, através das hipóteses que você traçar, tentar achar evidências para responder aquilo ali. É mais ou menos como resolver um crime. Então imagina que a pessoa chega em casa e tem uma pessoa estirada no chão. Ela está morta. Você tem que saber por que ela morreu. Ela foi envenenada? Será que ela foi assassinada? Será que ela foi assaltada e depois foi morta? Então você começa o quê? Procurar evidências. Será que a casa foi mexida? Será que a porta foi arrombada? E aí vem uma outra equipe. Se ela fizer a análise, ela vai chegar nas mesmas respostas que você. Pelo menos chegar nas mesmas evidências. E aí depois, com aquele conjunto de evidências, você vai trazer as hipóteses. De acordo com o que nós analisamos aqui, a melhor hipótese para explicar isso é que a pessoa foi assaltada e depois morta. Então é assim, a ciência é exatamente a mesma coisa. Aonde que a pseudociência ela entra nessa parada? Então a pseudociência, você não consegue aplicar o método científico. Tá? Então, por exemplo, pergunta básica: será que a gente está sozinho no universo? A pergunta. Bem, como que nós vamos fazer? Vamos começar a estudar. Então começa a estudar planeta, começa a estudar tal, não sei o quê. De repente vem alguém aqui e fala assim: não, nós não estamos. Ué, como que você sabe? Porque eu vi uma nave aqui. Ué, ele fez um experimento de ver a nave. Será que eu consigo replicar esse experimento que ele fez? Até hoje nós não conseguimos. Entendeu? Replicar esse experimento de ver uma nave ou de ver um ser aqui pousando na Terra. A gente não tem nenhuma evidência concreta que isso aconteceu. O que a gente tem? A gente tem uma foto. Só que a partir do momento que você tem uma foto, você tem que analisar aquela foto. Aquela foto, será que é de uma nave de outro planeta? Para ser uma nave de outro planeta, você tem que anular todas as outras hipóteses. Pode ser uma fraude, pode ser uma montagem, pode ser um flare na lente, pode ser que o cara fotografou um fenômeno atmosférico, pode ser que ele fotografou um avião. Se você eliminar tudo e não sobrar mais nada que explique, aí talvez seja aquilo que é uma nave alienígena. Então, por isso que a gente fala muitas vezes que a ufologia, que estuda os discos voadores e tal, a gente chama de pseudociência, porque ela não passa pelo, vamos dizer assim, escrutínio do método científico, entendeu? Então o método científico tem isso. O método científico, então, é o que diz, por exemplo, se é ciência ou não. Basicamente então, sim. Se é pseudociência, mesmo que seja verdade, só que se você não consegue provar com o método científico, você tem que chamar de pseudociência. É uma pseudociência.